Annyeong, konnichiwa, yo yo, what's up my bro? Oi gente, eu sou a Sweetie Bird e este é o segundo Pergunte pra Sweetie. Tô aqui no sul, de férias, tirando os dias pra descansar e planejar o restante do ano, né? Relaxar daquele jeito, né? Relaxar e descansar não são exatamente a minha especialidade. Mas como eu tô aqui em Joinville, e o ritmo é outro fora do festival de dança, eu acabo diminuindo o passo um pouquinho. Só um pouquinho. O tema das perguntas desse episódio gira em torno do burlesco. Algumas sobre mim, algumas sobre burlesco. Let's go! Tem alguma pergunta, dúvida ou curiosidade? Não precisa ser sobre mim, pode ser sobre sexualidade em geral, burlesco, cultura pin-up, qualquer coisa. Pergunta no meu AskFM que eu respondo aqui ou lá. Se a pergunta for boa, aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é uma que eu ouço com frequência, então deixa eu responder de uma vez por todas. Qual é o seu nome real? Bitch please. Meu nome é Rejoice Sunshine Strauss. Nice to meet you. Pois é, meu nome é um verbo que aparece mais de 30 vezes no livro de Salmos. Em inglês. Gente, meu pai é americano, os meus pais eram missionários quando eu nasci. E eu acho que o meu nome reflete bem o estado de espírito deles. Então, yeah. Nice to meet you, I'm Rejoice. Quantos anos você tem? Chateado. Precisa me perguntar isso? Sério? Já falei que eu já passei da fase de testes. Não sou mais beta. Eu faço 3.1 no dia 3 de fevereiro agora. E você sabe que eles dizem, né? 30 is the new 20. Então, sei lá, é só um número. É feminista? Se eu sou feminista? Feminista sim. Feminazi? No fucking way. A questão de tratamento de gêneros, de sexo, de sexualidade é muito mais complexo do que você é feminista ou não é feminista. Minha posição é simples. Vale tudo desde que não se menospreze ou não se agrida ao próximo. Simple. Respeito. Eu acredito em celebrar algumas das diferenças, afinal de contas tem uma diferença física entre homens e mulheres, começando pelo número de cromossomos. Então, por que não? Yay! We are different. A gente assume isso, mas se respeitam essas diferenças também. E as limitações de cada sexo, gênero, não sei. Enfim. É uma questão física. A identificação de gênero e emocional já é outra história. É claro que eu vou defender as mulheres. Eu acho muito chato essa coisa do catcalling, de eu vou pra rua, então eu vou pôr um fone de ouvido porque eu não quero ter que ouvir merda. Ou o victim blaming na questão do estupro, que é tipo, foi estuprada porque tava bêbada, ou porque tava com uma roupa curta, ou tava no lugar errado, na hora errada. Gente, o culpado do estupro é quem estupra e não a vítima. Então, isso são coisas que me fazem tomar uma posição feminista, mas tudo com moderação, incluindo moderação. É claro que eu vou defender as mulheres, também vou defender os homens, e os seres humanos, e os guaxinins. Next question. Como você ganha dinheiro pra se sustentar? Então, a lista é longa. Eu vivo de freela. Faço 1 milhão de coisas. Escrevendo, traduzindo, gravando, dançando, trabalhando como modelo de cabelo, modelo pin-up, vintage, fetiche, fazendo produção de foto, fazendo make, dando workshops. Eu gosto muito da liberdade de poder organizar meu próprio horário, de poder passar dias dentro de casa trabalhando, sem ter que sair do meu quarto, sem falar com ninguém. Mas isso também exige tanto de disciplina e de organização, e essa parte é difícil. Mas é divertido. Pergunta mega chata, mas eu acho justo responder aqui. Quanto você cobra em média pra fazer performances burlescas em baladas? Cara, eu odeio falar de dinheiro. Sério. A pergunta é difícil. Eu não tenho um valor fixo, tabelado, depende de uma série de fatores. O tamanho da balada, a quantidade de pessoas, o tipo de público, a visibilidade que aquela balada vai me trazer,
se ela vai me ajudar a promover de alguma maneira o Burlesque Takeover, se os promoters e os organizadores da balada são meus amigos ou já me contrataram anteriormente, e se eu gosto da festa. E claro, a média de mercado, mas a noite de São Paulo tem uma peculiaridade que é a maioria das baladas é de médio a pequeno porte. É importante que seja divertido, muito divertido. Agora, valores, eu só falo disso com os contratantes. Onde você compra as suas roupas para performance? As que eu não faço do zero, eu compro em bazares e brechós e customizo. Algumas lingeries eu compro em boutiques mais legais, prontas, com um ar mais burlesco, mas é mais normal eu comprar alguma lingerie de fast fashion pra poder desmontar, porque elas são baratas e de construção relativamente simples. Muito antes de eu pensar em performar, em produzir, em fazer coisas de burlesco, eu já construía personagens por meio da roupa. Então, eu fiz alguns cursos de moda, eu fiz uns 5 anos de cursos livres de moda, incluindo planejamento de coleção, corte e costura e modelagem plana sob medida. E o único curso que eu fiz depois que eu comecei a dançar, já pensando no burlesco, pensando em figurino, foi o de moda praia e lingerie. E cara, é difícil. Construir um sutiã bem feito dá mais trabalho que fazer um vestido de festa. Mas é gostoso. Então, eu não compro as minhas roupas de performance em algum lugar específico, eu mesma faço. Tá? E a última pergunta de hoje. Já pensou em fazer um número criticando a cena burlesca de São Paulo? Na boa, cena, sério. Que no sentido que a gente entende cena, a gente acaba, da maneira que a gente fala, de música ou de arquitetura teatral, por exemplo, não tem. Tem uma definição que eu gosto bastante, que eu encontrei no TCC, um TCC sobre post-rock, do Vitor de Almeida Nobre para a Universidade Federal de Alagoas, acho que é de 2010. Tem um link aqui na descrição, enfim. No trabalho, o Vitor explica a cena musical, né, também como analogia à estrutura teatral e tal. Citando, deixa eu ver. Como uma definição usada para designar uma certa efervescência na atividade musical de determinada cidade ou região e a dinâmica das relações entre os vários agentes envolvidos, tanto na criação como na difusão e no consumo de determinado gênero musical. Se trocarmos gênero musical por gênero de performance, a gente está falando de burlesco nesse caso, né? Existe essa dinâmica das relações entre os agentes criadores e produtores? Que cena! Se tem uma coisa que eu realmente quero ver desde que eu comecei a performar no finzinho de 2006, na época só eu e a Karina, a Fascinatrix, fazíamos burlesco em São Paulo, é uma cena burlesca bacana, bem formatada. Eu olho com uma inveja saudável pra cena de Nova York e penso, eu acho que vai pelo menos mais uma década até a gente ter algo parecido. Uma década de trabalho duro, viu? Bem, então, eu não posso fazer um número criticando algo que não existe. Até que dá, vai, mas falando da cena de São Paulo, temos grupos isolados de performers que não dialogam entre si, não tem diálogo, seja lá por que motivo for. E quando acabam colaborando uns com os outros, acaba sendo motivo de intriga, de mimimi. Chega, né? Se você não tem nada de bom pra dizer, não diga. Sério. Quer criticar? Estuda. E aprende a escrever. Pelo amor de Deus. Enfim. Esse não é o tipo de burlesco que eu costumo fazer. Eu foco no humor clássico, no pastelão, no kawaii. Com menos crítica social, mais fetiche, pastiche, com mais clichês. Eu acho que o mais parecido que eu tenho montado no meu repertório é a minha performance da Arlequinata, em que a minha colombina tira um sarro da cara do Arlequim. E ela tem um pouco dessa essência, mas essa essência de zoeira com quem se acha e faz pouco dos outros. Mas eu realmente gostaria de ver algo mais literal nesse sentido.
Cadê os meus neoburlescos lindos de São Paulo com uma performance dessa, hein? Uau! 7 perguntas, eu tô derretendo. Tem mais lá no meu SKSM. Vocês podem clicar pra ler as minhas outras respostas e também pra deixar outras perguntas. Aproveitem pra assinar o meu canal, subscribe, curtir a minha fanpage e a fanpage do Cozinha ao Ponto. Aliás, o Cozinha ao Ponto tá ficando bem bacana, a gente tá mexendo no formato dele. E a partir desse mês, toda sexta-feira tem um vídeo novo no canal, então assinem pra não perder nenhum. E também vamos ter mais postagens no blog, mas isso é só depois que passar as férias e eu voltar ao ritmo de São Paulo, ou seja, semana que vem. É isso. Beijos, beijos, beijos. Annyeong, matane. Live long and prosper. See you next time.